Olá, tudo bem? Estamos numa terça-feira de abril, dia 22, e vamos bater aquele papo sobre as energias astrológicas dessa semana e não só dela. Oi, 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 oi. Então vamos lá bater aquele papinho para que a gente possa estar lidando com a nossa vida e com o entorno da melhor maneira possível. Então, pessoal, começar a lembrar que no sábado último agora, no dia 20, que foi o sábado de Aleluia, inclusive, nós tivemos uma lua minguante em Aquário. E ela fica reverberando ao longo dessa semana e um pedaço da outra também. Uma lua minguante em Aquário, assim, ela significa que fica ativado em nós uma facilitação para que a gente faça um certo detox emocional, que a gente possa se despedir de coisas para abrir espaços, que é uma coisa aquariana, dentro de nós. E isso é como se fosse uma preparação energética para a gente viver a lua cheia que vai acontecer, a lua cheia, a lua nova que vai acontecer em Touro no dia 27 de abril próximo, que é uma lua que fala da possibilidade da gente realizar novos projetos. Então, daí tem que abrir espaço dentro, porque se tiver tudo ocupado, né, com as velhas coisas, a gente não consegue se dirigir para o novo, né? Então, a gente tem esse processamento para estar fazendo ao longo dessa semana toda. Agora, além disso, nós temos um aspecto que envolve forças muito poderosas. É um aspecto que eu vou dizer forte à beça, porque essas energias muito poderosas estão no céu, como sempre, estão sendo ativadas dentro da psique de toda a humanidade, né? E elas são muito desafiadoras. E esses aspectos, eles são desafiadores, eles vão se manter ao longo dessa semana e na semana próxima. Vão estar aí nos instigando. E são eles, sabe? O Sol em Touro vai estar fazendo uma quadratura com Marte em Leão e fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário. Além disso, o Plutão em Aquário e o Marte em Leão estão em oposição entre si. Isso é um conjunto de forças que não é comum eles se encontrarem assim toda hora no céu, e então revela vamos dizer assim, uma coisa que eu estou chamando de muito poderosa, porque é mesmo, e desafiadora. No mundo, esse conjunto de forças tende a aumentar ainda mais o espírito bélico, né? O desejo de dominação e o poder de dominação de certos segmentos. Esse aspecto bélico destrutivo pode chegar até a explicitação de crueldade, mais do que a gente tem visto, inclusive. Pessoalmente, essas mesmas forças, porque só acontece no coletivo, porque no nível pessoal está ativado em todo mundo, né? A gente já sabe disso. Vai estar, de alguma forma, estimulando em nós os nossos impulsos também agressivos e também explosivos. Daí, pessoal, nós temos 2 semanas para a gente viver muito a sabedoria chinesa antiga, que é a gente evitar o confronto, né, direto com quem a gente está vendo, que está sendo tomado pelas suas raivas, pelas suas agressividades, pelas suas frustrações antigas e que está despejando tudo aqui e agora, às vezes, na relação conosco. Então, é um período muito forte da gente poder entender que aquilo é daquela pessoa e a gente não enganchar com ela. Evidentemente, algumas situações determinam a necessidade de limites. Da gente dizer, vamos parar de conversar porque a gente não está se entendendo, esse tom não dá, e até se afastar fisicamente até da pessoa, se for o caso, ou enfim. Mas o entrar, enganchar, sabe, aceitar o convite para entrar na mesma vibração, na mesma, vamos dizer assim, comportamento, é um tempo que fica perigoso a gente fazer isso. Perigoso no sentido físico, mas não só físico.
no nosso sentido emocional, no nosso sentido espiritual também. Para variar, não estou falando para ter medo das pessoas, das coisas, das relações, mas é a gente sabendo que a gente evita, né, se colocar em situações complexas e difíceis. E lembrar que a sabedoria chinesa não é covardia, né? É sabedoria. Então, covardia é quando você sai correndo porque você não, né, tem medo daquilo. A outra é você reconhecer que aquilo é muito destrutivo e você não se deixar contaminar por aquilo, embora você se coloque com firmeza e daí você deixe para resolver aquela situação em outro momento, de outra forma, enfim, né, vai encontrar outro jeito. E claro que essa semana também vai pedir para a gente cuidar da nossa própria agressividade, então, né? Que pode ser explícita ou disfarçada, porque a gente sabe o quanto qualquer ser humano pode ser agressivo disfarçadamente. Aparentemente é uma pessoa muito fofa, mas está lá por debaixo tentando manipular, tentando segurar e soltando umas raivinhas e uns veneninhos todo dia, né? Às vezes com pequenas críticas desagradáveis que não tem nada não deveriam ser feitas, porque a gente não tem que estar impondo, nem estar avaliando ou pressionando ninguém para ser assim ou assado. Enfim, a gente precisa olhar com muita sinceridade para as nossas raivas, as nossas agressividades, as nossas partes ressentidas, sabendo que ressentimento acontece dentro de nós porque a gente não conseguiu ainda integrar alguma coisa que a gente viveu e foi difícil no passado, e a gente está só querendo responsabilizar alguém ou a vida e não está assumindo a nossa parte naquilo, ok? Esse é um período importante da gente trabalhar tudo isso, né? Por outro lado, eu falei ontem, a gente fez a meditação da Terra de Rudá com o nosso tema de trabalho, que inclui esses aspectos do céu, e falei muito que essas mesmas energias, elas têm a capacidade de ativar em nós o nosso poder pessoal luminoso, né? De fortalecer esse poder pessoal para que a gente não realize, nesse período, a gente possa avançar no processo de não ficar realizando apenas o desejo do nosso ego, mas sim a gente poder ter uma capacidade maior de decifrar a vontade da nossa alma. Portanto, é um tempo que, se a gente tiver sabedoria e contato conosco, né, com aquilo que na verdade nós somos, né, a gente consegue desenvolver uma força muito grande para alinhar a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, com o propósito da nossa alma, né? Enquanto ela está sendo desintoxicada, né? Aquela história da lua nova, o tempo todo por nós mesmos, dos venenos das nossas sombras. Novamente, medos, culpas, ressentimentos, tudo que a gente possa carregar menos-valia dentro de nós. E aí a gente vai liberando essa potência pessoal de realização. E isso também está ativado. A gente pode escolher que lado a gente quer viver das coisas nessa vida, né? Então, é por isso que eu venho conversar, para a gente poder ter mais consciência e estar mais fazendo escolhas mais conscientes. Então, é aproveitar as oportunidades e não cair nas armadilhas. E claro, bom, que esse céu desafiador que eu falei também pede para a gente manter a nossa inocência, como eu digo sempre, que é a disponibilidade para a vida, sem sermos ingênuos e ingênuas, porque também esse céu estimula a possibilidade da gente levar rasteira ou aquelas coisas, aquela nossa agressividade disfarçada de dar rasteira nos outros. Então, tenham cuidado com isso, assim, tá bom? E as autoimagens, claro, a gente se julgar que nós somos muito bonzinhos, que nós não temos sentimentos difíceis, não é uma boa nesse período, porque aí a gente deixa de se ver com sinceridade, né? A gente poder olhar e ver o que tem lá dentro que ainda é preciso integrar mais. Agora, ao mesmo tempo, nesse céu dessas 2 semanas, a gente vai ter um Urano em Touro que está fazendo sextil, batendo um papo fluido, gostoso, com a Vênus, que está a 25 graus de peixes, com o Saturno, que está a 26 graus de peixes, quer dizer, está de mão dada lá, Vênus com Saturno, com a cabeça do dragão, que fala que é o que a gente precisa desenvolver, que também está a 25 graus de peixes, junto com Saturno e a Vênus, e está fazendo esse Urano, que é a força da mudança, né?
da mudança em Touro de valores, inclusive, está fazendo trígono também com a cauda do dragão em Virgem, né? E aí, ainda temos a colaboração luxuosa do Netuno. Netuno que rege todo esse povo que está em Peixes, que eu acabei de falar, a Vênus, o Saturno, a cabeça do dragão, vai estar fazendo trígono com o Marte em Leão e sextil, que são duas conversas, então, de fluidez, com o Plutão em Aquário. Netuno faz trígono, conversando muito fluidamente bem com o Marte em Leão, essa força vigorosa, criativa de iniciar coisas, de amar, inclusive, né? Além de todo o lado pisciano, que é assim também, que a gente já vai falar, e conversando com Plutão em Aquário, essa força libertadora, curadora, transformadora. Em nós, tudo isso, olha que coisa, né? Tanta coisa acontecendo, por isso que a gente está meio inquieto, tá? Porque tem forças muito díspares atuando fora e dentro de nós o tempo todo, né? E o nosso processo é de juntar essas forças dentro de nós, assim, através da nossa consciência. Então, todo esse aspecto aí de Urano, com todo esse povo em Peixes, né, e o Netuno e tudo mais, está falando da ativação do quê? Em nós, em todo mundo. Do amor profundo, da compaixão, portanto, da sensibilidade à dor dos outros, a estarmos receptivos aos outros, então. E também a capacidade da nossa ação criativa, né, baseada em valores muito profundos, poder se manifestar, sabe? A nossa coragem, né, de enfrentar aquilo que é difícil, que é complicado, que às vezes a gente andou fugindo um monte de tempo, nesse momento, em nome do amor por nós, pelos outros, pela vida, pelo nosso compromisso com a vida, ela tá ativada e pode estar bastante disponível, né? Então, esses aspectos, né, que eu acabei de falar, eles, vamos dizer assim, continuam, porque eles já estavam ativados um pouco antes, né? Eles continuam fortalecendo a nossa responsabilidade psicológica e espiritual. Responsabilidade psicológica e espiritual sobre você, sobre a construção da sua vida, da sua realização, da minha, num nível muito profundo. Então, isso está facilitado, né, para estar acontecendo nessas semanas. Então, é ótimo para a gente se descobrir mais, para a gente não achar que a gente já sabe tudo sobre a gente mesmo, né? Será que a gente conhece mesmo o que a gente sente? Conhece tudinho, todos os cantinhos das emoções que nos povoam, né? Será que a gente trabalha mesmo para integrar ou a gente já chegou num lugar que a gente acha que já está com tudo resolvido? Então, esse é um momento dessa revisão para continuar fazendo aquela purificação, né? Então, essa é uma energia muito maravilhosa, gente, muito mesmo para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento espiritual e também para as artes, para a manifestação das artes. A gente fazer a nossa arte de viver e as artes mesmo, né? Música, dança, pintura, cinema, fotografia, filme, enfim, teatro, né? Porque a gente já sabe também que nós precisamos muito de arte, todo ser humano precisa, porque a arte é um dos caminhos muito fortes que abrem a nossa visão, o nosso olhar para coisas que a gente não sabia, para coisas que a gente pensava diferente. Então, a arte é um dos fatores, vamos dizer assim, ou dos caminhos muito, muito, muito poderosos de libertação para a consciência do ser humano. Bom, juntando tudo isso, nós vemos que vivemos esse período que vai ser muito desafiador, né, com coisas bastante difíceis acontecendo, porém, ao mesmo tempo, isso realmente se constitui dias fortíssimos, um período fortíssimo que propicia o amadurecimento do homem e da mulher. Amadurecimento do homem e da mulher significa em nós uma possibilidade da gente se abrir com muito mais intensidade e potência para sermos um homem e uma mulher de verdade, o que significa
construirmos a nossa vida cheia de significado e cheia de coerência, né? Que a nossa vida fique brilhante para nós mesmos, independente do que estão achando de nós, mas que a gente perceba que a nossa vida tem um significado, tem uma coerência em relação àquilo que a gente é, aos valores que a gente tem, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque eu sou meio obsessiva com isso, sabe, gente? Com a coisa do exercício da prática no nosso dia a dia, na nossa intimidade. Porque a gente ser muito maravilhoso ou maravilhosa para os outros verem, né? É fácil. Todo mundo sabe vestir um personagem. O que importa é o que a gente está fazendo com a gente e com os outros no nosso cotidiano, né? É isso que determina a evolução da nossa consciência de verdade. Então, a gente saber que está sendo super ativado nesses dias a gente lidar com as sombras nossas, pessoais, internas e as externas, desculpa, ia dizer internas 2 vezes. As externas também, né? Super ativado. A Lígia já não estava, mas ainda vai estar mais. E a gente vai provavelmente assistir os acontecimentos, além de perceber isso na nossa própria vida, tá? Então, o que eu quero dizer? Não vamos esperar dias fáceis e fofos, tá? Faz parte da vida, né? Inclusive, a gente pode ter a continuidade de fatos inesperados acontecendo que podem nos surpreender e que esses fatos podem determinar mudanças importantes e súbitas. Tanto na nossa vida, acontecer alguma coisa que de repente dá uma reviravolta e a gente tem que ter um coeficiente de maleabilidade, sabe, de centramento, por isso tem que fazer o detox, para a gente estar ali com toda a energia da nossa essência funcionando, né? E no nível coletivo. Isso já estava acontecendo e vai continuar ainda mais acirradamente. Eu acho que nessas semanas aqui até o final de abril e depois a gente vai ver. E esse ano de 2025 é todo, né, trabalho árduo, a gente sabe. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que eu fiquei... eu acho que eu tenho às vezes uma criança que fica contente com algumas coisas. E eu fiquei contente. Nós vamos ter um evento que não é usual e este evento é fofo, sabe? Vai ocorrer, eu acho que no meio de tantas dificuldades, né? Eu acho que esse evento é para nos lembrar de que dentro de todas essas dificuldades, se a gente elevar o nosso olhar, a metáfora é a gente olhar para o céu, mas então se a gente elevar o nosso olhar, elevar a nossa consciência, a gente vai sempre encontrar a vida sorrindo e querendo brincar conosco. A vida disponível para nós, assim, de uma forma amorosa, vamos dizer assim, e carinhosa, e muito criativa. Então, a gente vai ter, né, esse evento, é um evento astronômico, não é astrológico, né? Eu sinto como se o grande mistério tivesse virado menino, né, ou menina, uma criança, né, para brincar conosco, né, e fazer despertar ou então ativar em nós também esse lado da criança para que a gente possa lidar com tudo isso através daquela inocência madura, mas com a disponibilidade de viver a vida com que ela se apresenta e fazer dela um processo de crescimento, né? E a gente só faz isso se essa criança em nós também estiver muito presente. Então, no dia 25 agora de abril, um pouquinho antes do sol nascer, um pouquinho antes, então, sei lá, do amanhecer mesmo, do sol nascer, na direção leste, vai ser bem legal quem puder, tiver um binóculo, tomara que o céu não esteja nublado, né, onde a gente mora, para a gente poder olhar para o céu no leste, olhar para cima. E lá tem esse evento, a gente vai encontrar esse evento astronômico, a gente vai encontrar o céu sorrindo para a gente. Por quê? Porque a gente vai ter um efeito visual muito, eu acho que bonito. A gente vai ter a Vênus de um lado como um ponto brilhante, o Saturno do outro como outro ponto brilhante
e a lua embaixo, deitadinha. Então é como se fosse uma carinha sorridente olhando para nós. Isso no dia 25 de abril agora, que é como se a gente então se deparasse com um céu sorridente. E acho que se puder olhar de binóculo vai dar para observar melhor. E para mim é um momento de encantamento, de doçura, realmente de ativação desse olhar de confiança, né? De que nós estamos sendo vistos através de olhos que brilham e de um sorriso que eu acho que é da fonte primordial e do grande mistério, para dizer, não desiste, gente, vai lá, porque ainda tem muita coisa na frente para a gente brincar, e brincar de verdade, se a gente conseguir atravessar esse período bem. Então, vai ser assim, ó, eu desenhei para vocês verem, ó, vai aparecer no céu mais ou menos assim, ó, de um lado, que eu botei quem? De um lado Vênus, né, aqui como um pontinho, tá preto, mas no céu vai estar brilhando, né, do outro lado Saturno e a Lua aqui embaixo, assim, desse jeitinho mesmo. Então, dando um sorriso para nós aqui e falando, ó, não esmoreçam, sejam determinados e façam disso tudo uma brincadeira, porque, na verdade, né, o mais importante de tudo é a gente saber que a gente está aqui de passagem para desenvolvermos, vamos dizer assim, quem nós somos de verdade e a gente restabelecer essa conexão com o cosmos todo que está sempre sorrindo para nós, a gente que não enxerga. É isso. Tá bom? Um beijo grande para vocês. E é isso. Esse céu sorridente é incomum. Isso não acontece toda hora e nada acontece à toa. Tá bom? Um beijo, pessoal. Qualquer hora a gente se encontra de novo.